Aqui estão João Magalhães e Elias Rodrigues. Olha, rapaz, o Tuxê mandou a foto. Qual foi o grupo, João, de WhatsApp? Um grupo que a gente tem aqui. Porque nós temos vários grupos aqui no Extremo Dia, né? Mas qual foi o grupo? É um grupo do portal, né? O grupo do portal. Ele mandou uma foto com um balde que eu digo, não é balde de plástico que carrega água na hora da chuva ou para... Não, balde de cerveja importada, não é? Com um cenário paradisíaco ao fundo, e nós aqui, né? Na luta. Tuxê não é fraco, é para quem pode, né? Elias não está nessa, que também estaria, não no caso da cerveja, claro, Elias não bebe, mas na diversão, porque o Eliezer está no processo de monetização, então não pode sair muito não, tem que comandar ali o processo de monetização. Quem deve estar também da Estádio União Bombando é o Corobói, porque esse não deu nem notícia nem manda a localização. O Eliezer Rodrigues, na participação dele, adiantou que a deputada estadual Bárbara do Firmino falou sobre a reunião do último sábado na casa do senador Ciro Nogueira. Falou da polêmica relacionada ao vestido vermelho e nega a exigência de ser a cabeça de chapa do grupo oposicionista. Acompanhe. Não, na realidade eu não fui chamada para falar com a imprensa no momento e não tenho nenhuma insatisfação. Começaram a imprensa a falar que eu estava com insatisfação por conta da cor da roupa, mas isso não teve nenhuma relação com o teor da reunião. Na reunião todo mundo se expressou, todo mundo falou. A gente decidiu que em outubro provavelmente a gente vai escolher o nosso candidato cabeça de chapa, né? Então isso que a gente está fazendo, caminhando junto para melhorar a nossa capital. Existe alguma exigência da sua parte, assim, de querer de fato ser a cabeça da chapa? Seria uma exigência sua? Não, acho que a gente tem que contribuir para a Teresina, né? Então aqui a gente está aqui para contribuir para a nossa capital, para contribuir com esse ambiente político, para tomar propriedade dos problemas. É isso que a gente quer fazer. A gente não tem nenhum apego a cargo, não tem nenhum apego a realmente alguma posição em cabeça de chapa ou serviço. Então a gente quer realmente dar nossa contribuição. A senhora permanece então aliada a esse grupo? Com certeza, nós estamos juntos, querendo um futuro para a nossa Teresina melhor. Eliezer Rodrigues, você esteve lá, acompanhou todo o evento, conversou com a deputada estadual Bárbara do Firmino. Então, queria ouvir você agora sobre a impressão que você teve desta conversa e do sábado para cá, das informações que você colheu. Pois é, Douglas, quando a gente considera as informações de bastidores de sábado para cá e as declarações de hoje da deputada Bárbara, nós concluímos que a deputada, como pré-candidata, não quer inflamar o discurso, não quer polêmicas, ela está tentando apaziguar os ânimos. Por quê? Questões mais complexas foram colocadas, sim, para discussão na reunião de sábado. O grupo precisa se definir, o grupo precisa colocar nomes à disposição do eleitorado teresinense. E a deputada Bárbara é uma das pessoas que pleiteia a cabeça de chapa, inclusive. Mas hoje ela nega essa exigência, ela nega que existe algum tipo de imposição da parte dela, mas creio que para evitar ânimos acirrados ou algum tipo de crise interna nessa ala do PSDB, Progressistas, União Brasil e PL. De toda forma, ela se mantém firme, segura nesse projeto de pré-candidatura e quer ser valorizada com a expressão que hoje tem, expressão que aparece nas pesquisas, por ser filha de Firmino Filho, por carregar essa imagem, esse legado do pai. Então é alguém que, de certa forma, quer ser contemplada nessas articulações de uma forma mais significativa. João Magalhães, ouvindo aí a deputada estadual Bárbara do Firmino, faço a mesma pergunta a você. Do que você apurou de sábado para cá e com as explicações da deputada estadual Bárbara do Firmino, porque vamos combinar aqui que não é comum a deputada estadual Bárbara do Firmino não falar. Ela sempre está disponível, sempre está acessível, todos os jornalistas. Qualquer hora que você encontra com a deputada Bárbara do Firmino na Assembleia, ela pode estar apressada para uma sessão no plenário, ela conversa. Ali, especificamente, naquela reunião, ela não falou. Então, foi isso que chamou a atenção da imprensa. Mas é alguém que fala eventualmente. Tudo bem,
entenderíamos, né? Mas alguém sempre solicita não falar exatamente naquela reunião, é o que chamou a atenção. Mas o que é que foi apurado de sábado para cá? E também juntando com o que disse a deputada Bárbara do Firmino. Olha, Douglas, novamente, boa tarde para você, boa tarde ao Eliezer, boa tarde a todos os telespectadores. De fato, o que de fato ocorreu é que faltou uma espécie, vamos dizer, de uma certa experiência política para a deputada Bárbara neste sentido, né? E a gente até comentou aqui, o fato dela não ter falado com a imprensa depois da reunião abriria margem para determinados tipos de interpretação que são comuns quando a gente fala sobre política. Afinal de contas, a gente sabe que todo grupo tem seus adversários e na medida em que ocorre uma reunião importante como aquela, e a gente criticou aqui, por exemplo, a ausência de Silvio Mendes, que foi um erro da reunião não ter contato com a presença dele, e o fato também da deputada ter saído da reunião sem ter falado com a imprensa, isso naturalmente abre margens para determinados tipos de interpretações. O que a deputada deveria ter feito era exatamente o que ela fez hoje, né, como Eliezer, ter se apresentado, ter conversado ali diretamente com a imprensa. Mas a imprensa não chamou a gente para conversar. A gente sabe que, no caso dos políticos mais experientes, eles também vão atrás, de certa forma, chamam a atenção, chamam algum jornalista, enfim, buscam aquele contato. Isso é natural, né, inclusive, dos políticos mais experientes, porque, de fato, quando a reunião encerrou, o ideal era que ela tivesse falado ali da sua alegria, né, dos resultados da reunião, porque na medida em que ela não conversa com a imprensa, abre margem para determinados tipos de interpretação, o que é muito comum no jogo político. Assim como também a própria questão da roupa vermelha, que a imprensa como um todo comentou e a gente também chamou a atenção. Era um evento do Progressistas, né, uma reunião do grupo ali, Progressistas, PSDB, então as cores são outras. A gente não pode negar que, por uma questão, inclusive, de marketing político, a gente sabe que isso influencia e, como pré-candidata, como política, como deputada, a deputada Bárbara tem que ter atenção. Isso faz parte do jogo político. Muitas vezes, quem está assistindo a gente, que não acompanha diariamente a política, pode até dizer, mas a pessoa veste a roupa da cor que ela quiser. É verdade, mas na política, e quem é político sabe do que a gente está falando, quem acompanha a política diariamente sabe do que a gente está falando, isso influencia bastante. Então, na verdade, não foi nem um mal-entendido. Na minha avaliação, o que faltou mesmo foi um pouco ali de experiência do ponto de vista político para a deputada Bárbara, porque caso ela estivesse ali ido conversar com a imprensa, caso ela estivesse ali nas cores do Progressistas, do PSDB, já teria, de certa forma, dado um outro tom para todas essas conversas que a gente viu depois da reunião de sábado. Porque precisa levar em consideração o seguinte, como o João disse, o Eliezer também, mas eu até comentei com o Eliezer na participação dele, o vermelho era uma das cores da gestão do prefeito Firmino Filho. Sim, o vermelho combinado com outras cores. Aí você usa o vermelho isoladamente, não o PT usa mais o vermelho isoladamente, não quer... E é por estratégia, né, Douglas? Não é porque não querem usar, não, é por estratégia. Que o PT não utiliza, muitos petistas não utilizam o vermelho, não é? O vermelho foi retirado ali naquele momento do antipetismo, ali, que foi mais inflamado. Então, veja bem, claro, do ponto de vista prático, usar vermelho não significa nada. Nada, assim, nada demais. O problema é que, diante das conversas, lá atrás, do deputado estadual Fábio Novo ter dito que ela seria uma aliada importante, não é? E aí, de tudo que ocorreu, desde que se começou a discutir a formação dessa coligação, o vermelho ali deu margem para que a imprensa começasse a especular. Isso é normal, não é só no Piauí, é no Brasil inteiro, só para deixar muito claro, não tem nada demais. E aí, essa mesma, digamos, receptividade da deputada estadual Bárbara do Firmino, nesta conversa com o Eliezer, ela podia ter dito, isso é besteira, não vou falar sobre isso, não sei o que, uma roupa que eu uso. Não, ela foi educada, explicou e tal. Podia ter feito isso lá na reunião, nem tinha ido para frente os boatos, não iam prosperar. Mas o calado permite que as interpretações e as versões surjam. Dando sequência a esse assunto, o Eliezer conversou também com o presidente do Progressistas, presidente estadual do Progressistas, o ex-prefeito Floriano Joel Rodrigues, que deixou claro,
As pesquisas vão definir a chapa majoritária deste grupo de oposição. Olha, o natural é as pesquisas quantitativas e qualitativas, né? Isso não quer dizer que a gente não vá levar também o diálogo, que é o mais forte, né? Nós podemos chegar até a outubro, quem sabe, definindo os nomes sem até precisar das pesquisas. Mas o que ficou encaminhado é que o prazo é outubro, que avaliaremos as pesquisas qualitativas e quantitativas para chegar a esse nome e definir o nome da oposição a partir do início de novembro, cair em campo. Aí o que nós já havíamos, inclusive, comentado aqui, as pesquisas quantitativas e qualitativas, vamos aguardar. O que eu queria chamar agora era a fala do doutor Pessoa sobre a derrubada do veto ao projeto que dobra o valor das emendas parlamentares. O prefeito Teresina falou sobre o assunto e nós vamos acompanhar agora. Por enquanto, o meu líder não trouxe, eu não teve nem tempo, não estou tendo nem tempo para dormir. Cheguei ontem lá em casa, 3 horas da manhã. Eu tenho certeza que de hoje para amanhã, no máximo depois, o líder aqui, que o Antônio José Lira, esse grande cidadão aí, vai me mostrar os pontos positivos e negativos. Democracia é assim, não pode se pensar só em ganhar a partida. Nós temos que negociar, conversar, e é o que o poder legislativo daqui, representado pelo Antônio José Lira, que eu chamo às vezes José Antônio Lira, meu xará, está fazendo muita maestria com os demais vereadores daqui dessa casa. Aqui é um poder independente. O prefeito doutor Pessoa, Elias, preferiu não polemizar, não criar polêmica, não estabelecer, de forma muito inteligente. Ele preferiu, digo, não vou criar polêmica, porque aí era exatamente o que os parlamentares esperavam. Não, tipo assim, o prefeito cria polêmica, dá margem para a gente. Não, o prefeito, muita maestria, tratou o assunto com diplomacia, né? Exatamente. Eu acredito que o prefeito poderia até dar uma olhada na cartela que o Tássio Cruz fez ontem, para saber mas ele já tem. Que vereador, Já né? tem. Como cada vereador votou. E como reagir caso a caso, considerando o resultado dessa votação. Então, assim, o prefeito realmente preferiu não polemizar, mas eu acredito que pode ter consequências, claro, Douglas. Até porque outras votações devem acontecer e a base não pode ficar sem a solidez necessária que precisa o Palácio da Cidade. João Magalhães, o atual mandato do doutor Pessoa vai até 31 de dezembro, não é? De 2024, não é isso? Correto. Isso. 31 de dezembro, nós estamos aí no mês de agosto, então tem... 17 meses. Vamos lá, 1 ano e meio, vamos chutar, no geral, 1 ano e meio ainda de mandato. Ora, 1 ano e meio de mandato, tem muito projeto que vai ser enviado para a Câmara, tem muita votação. E aí você tem, quanto mais se aproxima da eleição, mais o clima vai esquentando, vai ficando mais acirrado, né? Passada a eleição, a situação é outra, diferente, dependendo do resultado, enfim. A partir de agora, cada votação é mais delicado. O contexto é mais delicado, né? Mas em termos de consequência, que o Elias acabou de falar, você vislumbra aí quais são as consequências, digamos, que podem ocorrer de forma mais imediata? Porque também não pode chegar a chutar o balde, porque tem outras votações, e daqui a pouco você fica com ingovernável lá na Câmara, você não tem ninguém para votar. Então, assim, mas também não pode deixar de ter consequência. Porque aí você está, digamos, indiretamente avalizando, faça o que quiserem aí, que... Não pode ser assim. O que é que você imagina que pode ocorrer, João? Olha, Douglas, é preciso ter, de fato, muita inteligência, inclusive emocional, no trato com o parlamento, diante do cenário que nós temos. Agora, eu diria que se a gente for avaliar essa gestão de doutor Pessoa, como você bem lembrou, falta 1 ano e meio para o final da gestão. Os 2 primeiros anos da gestão, ela não conseguiu imprimir uma marca positiva junto à população e nem junto aos vereadores. O que é diferente de hoje, quando a gente observa já, inclusive, muitas obras em andamento na cidade, há muitas obras, inclusive, sendo concluídas e devem ser entregues a curto prazo. Não há como negar que houve uma melhoria
né, considerável na gestão e também no diálogo da própria Prefeitura com a sociedade. No entanto, a Prefeitura ainda paga um pouco pelos erros que cometeu no que diz respeito ao diálogo com os vereadores no começo da legislatura. Tem muitos vereadores que hoje não dialogam bem com a Prefeitura por problemas causados lá no comecinho da gestão de Dr. Pessoa. E agora a gente sabe que à medida em que chega o processo eleitoral, há uma tendência natural dos vereadores procurarem desenvolver as suas estratégias. E, na avaliação da maioria deles, é mais positivo estrategicamente ter uma certa independência, não colar tanto a imagem no executivo e procurar ali, por exemplo, outras ações para ficar bem na fita, né, junto ao eleitor. Agora, a Prefeitura precisa ter a inteligência suficiente para conseguir apoio dos vereadores, até porque o resultado da votação de ontem do veto foi muito ruim. Foram apenas 5 vereadores que votaram de acordo com a orientação do líder do prefeito. Você imagina que uma base com 5 no universo de 29 vereadores, ela não consegue aprovar absolutamente nada. Então é preciso melhorar esse diálogo para que ela consiga ampliar a sua base de apoio e ir para uma eleição na Câmara com a certeza da vitória, porque também não pode ficar naquela, se o Executivo não tem certeza do tamanho da sua base, talvez eles ficam em dúvidas até na hora de protocolar um projeto importante, porque toda vez que se protocola um projeto importante, se não há uma base sólida para aprovação, é claro que isso vai demandar um esforço muito grande do Poder Executivo para aprovar aquele projeto. Então, o que é que deve ser feito? Certamente precisa, em público, o doutor Pessoa agiu corretamente, porque não pode sair falando mal dos parlamentares, mas nos bastidores é preciso tomar algumas medidas, é preciso chamar aqueles parlamentares que têm espaços no Executivo e que votam contra a Prefeitura e dizer, olha, o espaço que você tem é esse, a sua postura não condiz com o que você tem aqui na estrutura do Executivo. Como é que a gente faz aí, a gente readapta, né, esse acordo, como é que a gente repactua essa nossa conversa? E claro, nem só de espaços na gestão, os vereadores têm interesse. Tem a questão da liberação de recursos de emendas parlamentares, tem a melhoria da prestação de serviço público nas áreas da educação, da saúde, que isso vai fazer naturalmente com que os parlamentares também tenham uma boa vontade maior com o Executivo. Agora, isso demanda um tempo, demanda planejamento, e a gente sabe que o tempo, de certa forma, é um pouco adversário também do Executivo. Mas algumas medidas precisam ser tomadas a curto prazo. Não se pode negar, é verdade, é fato, uma melhoria em todas as áreas da administração de Teresina. Né? Agora, um ponto aí foi crucial para essa virada. Já vinha começando a virar a chave, mas a chegada do secretário Tiesco Silva foi fundamental, na relação com a imprensa, na forma como o prefeito conversa com a imprensa e aquilo que o prefeito fala. Eu acrescentaria também, Douglas, entendeu? A questão do destaque de João Henrique Souza, também, que de fato se estabilizou ali como alguém forte dentro da prefeitura. Ou seja, passaram a dar um espaço maior, o prefeito deu espaço maior ao secretário de Planejamento, João Henrique, que começou a mostrar os resultados. Então, João Henrique, Tiesco Silva, quer dizer, foi muito importante para mudar. Só aí, João, sim, e Eliese, você que nos acompanha, a mudança foi brutal, assim, foi geral. Não é? E um outro ponto também, eu acrescentaria a própria questão de Jeová Alencar ter ido ele pessoalmente para a Saad Sul, porque de fato, com a sua experiência, dá um outro olhar também à gestão. Eu acredito que esses fatos contribuíram e muito para essa melhoria que a gente tem observado na Prefeitura. Obrigado, Eliezer. Obrigado, João Magalhães. Eliezer, amanhã, Comando Geral. Comando Geral, a partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, das 7 às 8h15, transmissão também pela O Dia TV. E amanhã, amanhã eu vou conversar com o nosso querido Delmedo, que vai tirar férias, mas não longo período, acho que 10 dias, 15 dias, eu não sei exatamente. E nesse período quem vai apresentar o jornal O Dia no Ar é o Coroa Boy, viu? Então você tem o Coroa Boy em dose dupla no Comando Geral e no jornal O Dia no Ar. Você imagina que só no Comando Geral que ele monetizem, agora nos dois... Vai faltar liga. Hein? Vai faltar liga. Não tem liga que aguente, a gente tem que ir pro elástico, viu? Não é nem liga mais. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Olha, a nossa série de reportagens especiais sobre Teresina continua amanhã no jornal Dia News. Tem outras reportagens que nós vamos mostrar. Tem gente que está se perguntando assim, o aniversário é hoje. Ora, festa junina para acontecer em que mês?
Em junho, né? E tem festa julina, tem quadrilha julina, que a gente não pode colocar amanhã. Festival de Foguetas vai ser na próxima semana, né, Douglas? No final de julho, quase agosto. Todo dia é dia de homenagear a nossa capital, não importa. Hoje é só uma data simbólica, mas todo dia é dia de homenagear. Amanhã tem mais reportagens especiais. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo feriado a todos, tarde, noite, e a gente retorna amanhã, se Deus quiser.